Fala o seu nome completo, por favor. Orlando Graciano de Campos. Orlando nasceu onde? Eu nasci em Areias, num lugar chamado Orizaba, Areias é estado de São Paulo? estado de São Paulo. A data do seu nascimento? 29/4/57. Orlando, por que você chamou eu para você dar esse depoimento? O que você quer? É, porque é uma data especial, porque há 50 anos atrás, em dezembro, 25 de dezembro de 1964, foi a primeira saída com a Folia de Reis, né? Onde a gente já começou, na primeira vez, já caminhando 12 dias sem parar. Né? Você tinha que idade? Eu tinha 7 anos de idade. Não é fácil você caminhar 50 anos num trabalho voluntário, um trabalho de devoção, né? Pra gente que morava na roça, era sacrifício, né? Lugares muito difíceis para você caminhar e a gente tão pequeno, né? Já começando a caminhada. Como é que foi esse começo dessa sua caminhada dentro da Folia de Reis? Então, eu conheci um mestre chamado Tião Silva, né? E a gente começou os ensaios, montou a folia. Então a primeira vez que a folia dele saiu, já saiu com todo o pessoal, era tudo jovem, né? Tá aqui a minha irmã, que foi ela tinha acabado de fazer um curso de costura e fez a minha primeira roupa de palhaço, né? Lá em 64, né? Ela que tinha 14 anos de idade já fez a roupa para me sair pela primeira vez, né? Como é que era essa roupa? Era uma roupa parecida com essa. Só que era macacãozinho. Essa aqui é calça e camisa, outra era macacão direto, né? A roupa que você vestia, o macacãozinho. E essa roupa eu tive a graça de deixar no Quarto dos Milagres em Aparecida. A roupa que você estreou na Folia de Reis? Que eu estreiei na Folia de Reis. Então, como é que com você com 7 anos, o que significava para você a Folia de Reis? O que você sentiu? Então, a gente começou a gostar e ter devoção pelos Santos Reis, né? Porque no começo a gente era criança, né? Nem entendia direito o que era uma Folia de Reis, né? Mas já começamos a caminhada. Eu lembro até hoje que a gente, aonde eu caminhei, né? Da onde eu saí, numa Folia de Reis, até a cidade era 21 quilômetros. A gente fez isso a pé, até chegar na cidade. No dia de ano, a gente passou na virada do ano na cidade, né? Eu e a companhia de Folia de Reis, depois retornando de volta para fazer a festa, né? Que ia ser lá na nossa região, né? Tá, mas então você ficou todos esses dias fora da sua casa? 12 dias sem parar, fora de casa. Então explica como que era o esquema antigamente da Folia de Reis. Antigamente você saía, você pedia pouso, né? Você dormia em paiol de milho, às vezes dormia até no terreiro, porque não tinha espaço para todo mundo, que era casa muito humilde, casa de roça, né? Você dormia até no terreiro, né? Juntava todo mundo, deitava ali mesmo e acabava de descansar ali mesmo até amanhecer o dia, né? Aí saía e caminhada no outro dia, ia pedir pouso em outro lugar. Né? E você foi mais por farra ou porque você queria estar junto com os adultos? Não, eu fui primeiro, foi a primeira experiência, né? Eu não posso nem dizer que foi por farra, né? Eu gostei daquilo que fazia, né? Que o povo fazia, que começamos esse grupo junto, que são poucos ainda que estão vivos, que muitos até já faleceu, né? Isso era em Areias? Em Areias. Como é que chamava a folia, você lembra? É isso. Folia do Bairro da Serra. Ela lembra melhor do que eu, né? Porque até eu lembro uma vez que nós fomos ensaiar e tivemos que correr do saci. Né? É verdade. Então, nós fomos atravessar onde nós ensaiava, a gente vai embora para casa, era 3 quilômetros, só de trilho, só andava a cavalo. E a gente tinha que atravessar por dentro de um bambuzeiro, aonde teve no passado uma senzala, né? Onde muitos escravos ali foi chibatado, foi morto, né? E a gente acabou de atravessar a mata, o saci deu subir em cima do barranco. Como é que ele subia? Ele subia, aquele subio fino, né? Que entra nos ouvidos da gente. Aí ela e o outro meu irmão,
era maior, porque já ela tinha 14 anos, ele tinha na casa de 12, eles correram pelo caminho. O caminho ia fazendo curva. Eu, muito espertinho, resolvi cortar pro meio do pasto para poder sair, que eu saía na frente deles. Só que eu dava com a bota de borracha, a bota escorregava, eu caía e não parava. No fim, eu que sofri mais, né? Você ficou com medo, então? É lógico, né? Pequeno. Então, você falou que ia para o ensaio, a folia ensaiava antigamente? É, porque a gente começou, aquela folia foi montada naquela época, então a gente teve que fazer um bom tempo de ensaio primeiro, para depois começar a caminhada, né? Então isso é... Nós começamos, acho que para janeiro, fevereiro, assim, fomos ensaiando até o fim do ano para ela sair, né? Que foi quando ela saiu pela primeira vez. Ah, Que então o mestre era o Tião Silva. você começou, então, quando a folia começou? É, quando a folia começou. O Tião Silva já cantava antes, né? Em outras folias, coisa e tal, mas ele saiu como mestre em 64, né? Ah, tá. Então Entendeu? foi a primeira vez que ele saiu Ele de saiu mestre. como mestre. E o que que você fazia nessa folia, Eu Orlando? vestido de palhacinho, porque que- na época não tinha função, então era um palhacinho pequenininho, né? E mas o palhaço tinha que ensaiar também? Hein? O palhaço ensaiava Não, junto? mas é que a gente ia junto para ensaiar, né? Aí a gente ia ver os outros palhaços, que era grande, né? O trabalho que eles faziam, e a gente ia acompanhando vestido de palhacinho, né? O que que faz o palhaço? Ó, o palhaço, primeiro, ele é a alegria da folia, né? Quando ele tá de palhaço, porque ele tem várias funções. Ele de palhaço é para alegrar o povo, né? E ele como rei mago, que é a devoção, que é representando o rei que foi visitar o menino, né? Tá, na folia que você começou lá do seu Tião, ele já tinha essa dupla função. Tinha, claro, sempre teve, né? Desde que a Folia de Reis foi criada, ele sempre teve essa dupla função, né? Então, e que hora que ele exerce uma função e que hora que exerce a outra? Então, quando eu tô na rua, que eu tô saindo em caminhada, ele é o palhaço, ele tá de máscara e tal. Quando eu chego na frente do presépio, ou de uma imagem, aí tira a máscara, e a partir dali eu sou um dos reis magos, né? Entende? Aí eu represento um dos 3 reis. E nessa época que você começou, tinha aquela coisa do encontro das folias que dava... Ah, sim, a gente tinha que cortar a volta porque naquela época, se encontrasse 2 folias, era cantado em verso e eu que derrotava o outro, tomava a bandeira e enterrava aquela folia, né? Então a gente sempre tinha alguém na frente, porque se vinha outra folia a gente já desviava outro caminho para não encontrar as 2 folias. Mas e o que que é enterrar a folia? O que que é isso? Enterrar a folia porque eu tiro a bandeira, por exemplo, eu tô com a bandeira aqui. Se o Salico tá ali, se ele pega, me vence, ele carrega a minha bandeira, pronto, eu não tenho mais bandeira para fazer a folia. Entende? Minha folia foi enterrada ali. Entende? Era a tradição da época. Né? Mas daí não podia recuperar a bandeira? Não, aquela não. Aquela não? Aquela não. Você podia montar outra folia com outro nome e criar outra bandeira. Ah, tinha que fazer sim, montar fazer, outra confeccionar folia. outra bandeira. Tá vendo? Então agora hoje, graças a Deus, o encontro de folia é só festa, só alegria, né? Mas naquela época não. E os palhaços comiam no reio. Naquela época era reio. Né? Como é que é? Então você andava com o rei na mão? Reio, é reio. Você fazia rei, esse rei de cavaleiro que você né, dá estalo com o bicho. O palhaço comia o outro do reio. É. Mas escuta uma coisa, você com 7 anos de idade deram um rei na sua mão? Ah, sim. Porque a gente fazia o reinho do tamanho que você podia carregar, né? Você tinha o rei grande e o rei pequeno, você fazia, né? E você deu lambada em alguém, não? Não, que isso, eu procurei, né? Só em cachorro, coisa e tal, que a gente usava o rei, né? Mas a folia ela não encontrava, né? E na hora que encontrava as 2 folias, você lembra qual que era o desafio que fazia? Não, é inverso, porque, por exemplo, se você tem um repentista bom para fazer verso igual é o nosso mestre, era fácil dele derrotar outro que estava começando ou fazia só verso escrito, entende? Seria muito fácil, né? Porque se eu sou um repentista, é fácil de derrotar quem está com o verso só escrito, porque que acabou o escrito ele não tem como falar mais, né? Entende? Então a gente vê algumas folias que hoje que dá é só com verso escrito, né? Orlando, mas e quem que determinava quem que ganhou, quem que perdeu no encontro de 2 folias? Porque o cara, como disse o outro, ele jogava toalha, né? Aí era o derrotado, não precisava ninguém determinar. Ele não conseguia retrucar. Ele parava de cantar, acabou, ele foi derrotado, né? Tá? Aí era consenso. É a mesma coisa do desafio, né? Que o cara que canta desafio vai cantando, daqui a pouco o outro fica sem ação, sem jeito de fazer o verso, né? Aí ele é derrotado, né? Tá certo. É assim.
Ah, o palhaço anda com uma espada nessa folia sua, não? Na Agora? minha folia anda com espada. E quando você era criança também, não? Não, quando eu era criança era reio. Era reio. Era Em reio. vez de espada tinha um reio. Era reio. Porque na roça, né? Muito cachorro, muita vaca, então O rei tinha essa função de espantar tinha os bichos porque também. espanta, né? Porque o rei, você estala o reio, né? O bicho já, né? Agora com a espada não, você só vai dar uma cacetada. Agora você dá uma cacetada com isso aqui na cabeça da vaca, vai adiantar muita coisa? Não vai, né? Ela vai te pegar do meu jeito. Tá certo. E aí quando vocês entravam na casa, não tem um ritual também? Alguma coisa de quem recebe o dinheiro, quem... Assim, na minha época que eu era folião, a gente pegava frango, o palhaço, frango, ovo, ia nos ninhos, pegava ovo. O dinheiro era pro arfero da bandeira, que é o cara que conduzia a bandeira. Ele que era responsável de arrecadar o dinheiro. Né? Tá, mas o Então, palhaço ia roubar o ovo, a galinha? Não, ele pedia pro dono da casa e pegava. Aí o dono da casa dava um porco, né? O palhaço saia correndo atrás e pegava o porco. Né? E carregava o porco ou leitão, né? Não, levava. Levava? Levava. Ah, levava amarrado? Levava amarrado, porque geralmente sempre tinha alguém a cavalo por perto já para levar as prendas lá. Tá certo. É. E a coisa de pedir o pouso, assim, era oferecido ou era pedido isso? Não, o pouso geralmente ia alguém na frente, para pedir janta, pedir pouso, para dar tempo da pessoa preparar, né? Então eu estipulava, por exemplo, eu vou daqui lá naquela outra região hoje. Ah, então você vai lá na casa de fulano, lá naquela região e pede pouso ou pede janta. Então alguém já ia na frente para pedir. Tem nome essa pessoa aqui na frente? Não. A gente fala mensageiro, né? Mensageiro. Era o mensageiro. Tá Agora, certo. Você tem saudade do tempo, do jeito que era antigamente? olha, eu não vou dizer para você que eu tenho saudade. Eu tenho saudade da caminhada, porque era caminhada diferente, que era na roça. Porque de folia para folia é mais ou menos parecido, né? Porque o nosso mestre também fazia verso, não era escrito, né? E hoje o nosso mestre também, ele faz verso, não é escrito, né? Então você não tem, assim, da folia não tem tanta diferença. A diferença maior é da região, porque aqui hoje na cidade é mais restrito, com horário e tudo mais. Lá na roça não, você ia à vontade e andava até a noite inteira, não tinha problema. Tá? E vocês respeitavam os dias certos para andar com folia? Lá sim. Como é que lá, era? Sim, lá era do dia 25 de dezembro ao dia 5 de janeiro. Não passava disso e não era antes disso? Lá não, era 12 dias, lá cumpria, porque é o que reza. É do dia 5 para o dia 6. A festa sempre era feita do dia 5 porque fazia aquele baile para entrar no dia 6, né? Sempre a festa era do dia 5 para o dia 6. Alguém está falando também que não pode voltar para casa. Lá não. Não, né? voltar não. assim, é voltar para o mesmo caminho, voltar para casa. A gente que saía encaminhada com a folia ia até os 12 dias. A não ser que ficasse adoentasse, coisa e tal, aí voltava, mas também não ingressava mais na folia, só Tá, no dia da festa, né? mas tinha uma coisa de não poder voltar para trás? Não. Tinha, né? Sempre teve, né? Toda folia sempre tem, que a tradição é não voltar para trás, né? Se a gente hoje aqui na cidade, a gente volta porque parece um acamado, um adoentado, e depois que a gente passa, pede que tem alguém doente, aí é nossa obrigação, porque você vai atender um leito, né? Alguém que está num leito, né? Aí a gente é obrigação nossa, mas na situação normal, aqui também a gente procura não voltar, né? Orlando, eu vou pedir para você responder com o coração, não com a cabeça. Não vai buscar discurso na sua cabeça, não. O que você sente quando você está numa folia de reis? Porque eu já vi a sua expressão. Olha, para mim, não tem Natal, não tem Ano Novo, se eu não estiver participando da Folia de Reis. Entende? Eu não ligo para essas coisas, para festa. Para mim, o nosso mestre sabe disso, que para mim, se eu pudesse estar cantando numa missa do dia 24 para o dia 25, seria bem melhor do que eu estar comemorando na minha casa, né? Porque eu estaria lá perto da onde está o menino Jesus, está colocando ele do nascimento, colocando ele no presépio, né? Quantas vezes que eu tive problema com a minha filha chegar em casa 2 horas da manhã, que eu estava com a Folia de Reis, eles reclamar. E eu falei para eles, olha, eu não reclamo não, porque eu estava fazendo aquilo que eu mais gosto da minha vida, né? Entende? Porque trabalhar é obrigação nossa, é dever, necessidade. Agora, eu estando com a Folia de Reis, é prazer. Eu estou lá porque eu sinto prazer de estar com a Folia de Reis, né? E a sua função hoje dentro da Folia de Reis qual é? Hoje eu sou coordenador da folia, né? E
faço vozes junto com o nosso pessoal, né? Eu não sei se eu ajudo, se eu atrapalho fazendo voz, mas... Mas eu faço voz, né? E se precisa, que nem esse ano foi preciso, 2 vezes eu tive que vestir de palhaço, porque faltou, não tinha palhaço, né? A gente vestiu também, né? Aí a gente faz dupla função para que o trabalho continue, né? Vamos entrevistar sua irmã então? Sim. A senhora pode falar seu nome inteiro? Elisa Domingas Neves, Dona Elisa nasceu onde? Areias, Areias. Pode falar a data? 22/8/50. Dona Elisa, quando foi que a senhora tomou contato a primeira vez com a Folia de Reis? Olha, eu tomei contato com a Folia de Reis desde bem pequeno, porque o meu pai acompanhava, a casa do meu pai era lugar de pouso, de dar janta, sabe? Que nem o Orlando falou ali, às vezes não cabia as pessoas dentro de casa, colocava dormir em cima do milho, no paiol, mas sempre eu tive contato por esse motivo, né? E continuei até esse ano que eu segui menos, mas continuei até agora também, como o Orlando, como a Cleusa, porque lá mulher não acompanhava, mas a gente ficava, né, fazendo coisas para comer, coisa para leilão, prenda, né? Porque lá a festa tinha leilão, dava comida para muita gente, sabe? Uma vez, acho que nos anos 70, por aí, eu fui festeira de uma festa só pro leilão, né? Fora o que a turma ia comer, só pro leilão eu limpei 70 e poucos frangos. Mas era festa para Festa de reis, festa de reis, né? Só que lá, além de dar comida para todo mundo, tinha leilão, tinha baile, né? A coroa era passada meia-noite, então eu acompanhei desde pequena. Conta esses detalhes aí, porque é interessante, né? Como é que era esse de passar a coroa? Olha, passar a coroa, lá era diferente daqui. À meia-noite, por exemplo, tinha o festeiro que estava promovendo a festa daquele ano e já tinha o próximo do próximo ano, sentava ali junto, né? Aí quando chegava meia-noite, os palhaços, né, começavam a festejar bastante, pular, fingir que ia tirar a coroa do festeiro que estava fazendo a festa daquele ano para passar para outro, corria, fingia que a coroa estava queimando a mão, estava acontecendo alguma coisa, sabe? Então era uma coisa bem festiva mesmo. Aí quando dava meia-noite, eu tirava a coroa da cabeça da festeira primeiro, passava para a festeira do próximo ano, depois do festeiro passava para o próximo ano também, sabe? Isso é dia 6? Isso, no dia 5 para o dia 6. Do 5 para da meia-noite? Normalmente do dia 5 para o dia 6. Né? Porque o dia de reis é dia 6, mas normalmente a festa é do dia 5 para o dia 6. A senhora, quando criança, não tinha medo dos palhaços, não? Não, eu nunca tive medo. A gente foi bem assim, preparado, porque como eu disse, meu pai dava pouso, dava janta, então a gente conviveu desde pequeno, né? Vendo, ouvindo, né? Porque a gente ouvia, era roça, né? Longe, que a folia estava longe, você já escutava o barulho, né? Da caixa, principalmente, a gente já sabia que estava chegando. Vamos falar sobre as fitas? Vamos. Então, a fita dessa bandeira aqui, da outra também, foi eu que coloquei, né? E como foi eu que coloquei, eu me sinto assim quando eu estou enfeitando essa bandeira, como se eu estivesse enfeitando um andor de qualquer uma procissão, que a pessoa vai lá e enfeita com flores, né? Tem o andor de Santa Terezinha, que depois é distribuído as flores. Então eu me sinto isso, me sinto enfeitando o andor, enfeitando a bandeira. E a minha bolsa, que agora não está comigo, mas a minha bolsa está cheia de pedacinhos da fita também, que eu carrego comigo, sabe? Que para mim tem um significado muito grande. E qual que é esse significado? É o significado que Santo Reis está me protegendo a cada momento da minha vida, né? Porque normalmente quando eu saio, minha bolsa está comigo, então a fita do Santo Reis também está indo junto comigo. A senhora falou de enfeitar andor, a senhora faz isso ainda hoje? Não, eu já fiz, hoje não. Fez lá hoje em Areias? Isso, mas Areias, aqui mesmo, aqui eu já ajudei. fez. Mas hoje eu estou com um problema de saúde, então eu não consigo mais andar muito, fazer muita coisa. Tá, mas e a senhora já enfeitou andor para qual festa? Lá em Areias a gente fazia muita festa de Santa Cruz, que era tradição, né? Então, de São Domingo e de Santa Cruz. Então a gente levava o andor de uma capelinha para outra capelinha, de uma fazenda para outra, né?
Cada fazenda tinha uma capela. E a gente enfeitava, normalmente Santa Cruz, São Domingo. Tá certo. E uma festa de reis, o que que ela consta? Você está falando do leilão, né? Tinha que arrumar prenda. Quem que arrumava a prenda? A prenda eles pediam, né? Como agora tem oferta, né? Lá eles ganhavam bastante frango, leitoa, às vezes até boi mesmo, né? E o dinheiro depois arrecadado era investido na folia. Às vezes a gente fazia uma romaria, trazia os foliões todos para Aparecido com aquele dinheiro, sabe? Comprava uniforme, né? Era investido na folia mesmo. E a bandeira ficava na casa do festeiro ou não? Não, a bandeira ficava na casa do festeiro. Do festeiro, por exemplo, se eu for pegar a festa fazer o ano que vem, eu pego a bandeira, né, no dia da festa agora e vou ficar com ela até o próximo ano. Próximo ano eu vou passar para o próximo. Tá. E tem alguma comida que é característica dessa festa de reis, não? Lá na minha terra, normalmente era frango com macarrão, né? Fazia muita broa de milho para tomar com café. Pode falar, pode falar. Fala que é frango caipira. É, frango caipira, lógico, na roça é frango caipira, não precisa nem falar. Né? Então na roça a tradição era isso, era frango com macarrão, né? Arroz, feijão, broa. Então, e o leilão era, né, várias coisas que a turma colocava, né? Era prenda, a turma doava bolo, doava frango assado, né? Bala, a gente enfeitava uma caixinha cheia de bala ou de qualquer outra coisa. Então era a tradição da roça. E as mulheres não participavam da folia? Da folia não, participava ajudando na festa. Ajudando a fazer a festa, né? E a senhora nunca participou, então, da folia mesmo? Acompanhando a folia lá, não. Tá. Mas nem podia acompanhar a mulher? Não, podia acompanhar, mas não fazia parte, né? Não cantava, não vestia de marungo, que nem agora, né? Tá certo. Mas participava muito, né, nas festas. Eu esqueci de perguntar para o Orlando se ele já pediu alguma graça para o Santo Reis, pediu algum favor para o Santo Reis. A senhora já pediu? A nossa família é tradição. Inclusive eu tenho um irmão especial, que ele está com 60 anos agora. E esse meu irmão, ele está vivo pela fé, né, pelo amor de Deus mesmo. E até agora ele fala pra gente, a gente clama alguma coisa para ele, ele fala assim, pede pro Santo Reis que daqui a pouco já tá boa. Né? Então é uma tradição, porque a folia de reis, aqui as pessoas falam tradição, né? É uma tradição, é uma cultura. Mas quando a gente começou, para minha família, não era só uma tradição, é religião, é fé, é partilha, né, com as pessoas, com a comunidade. Então a folia de reis, na minha vida, foi uma coisa muito importante. Inclusive foi uma das últimas palavras da minha mãe, que até está gravada, ela disse, né, ela tem gravado, ela disse, olha, lembra, né, José, a coisa mais importante da minha vida é a folia de reis. Foi uma das últimas palavras da minha mãe. Seu nome completo, por favor. É Cleusa Graciano de Campos. Cleusa, nasceu onde? Eu nasci também em Areias, lá em Orizaba, pertinho da Serra do Bocaina. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 1961, no dia 13, e meu pai, por causa de superstições, não sei, colocou no dia 12. Então eu faço aniversário 2 vezes por ano, né? E a sua história com a folia de reis, como é que começou? Então, a minha história no Folia de Reis começou também lá em Areias, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito quieta. Meus irmãos podem até confirmar isso. E quando a folia chegava na minha casa, porque meu pai, o meu irmão já era folião, né? E por incrível que pareça, eu corria. Eu corria e escondia no meio do canavial. Então você tinha medo? Eu tinha medo. E enquanto a folia não ia embora, eu não voltava para casa, não. Aí depois, aqui, né, Orlando reencontrou a folia de reis aqui do seu Zé, que é o Salico, né? Aí a gente começou de novo a acompanhar a folia. E a primeira vez que eu vi a folia aqui em São José foi quando meu cunhado, ele ficou sabendo que a folia vinha aqui na vila, e pediu que ele queria que fosse a primeira casa, a casa dele. Aqui na Vila Terezinha? Aqui na Vila Terezinha. Aí, tudo bem, a gente feliz esperando o grande dia da Folia de Reis. Quando foi do dia 25 para o dia 26 de dezembro, ele
Ele passou mal e teve que ir pro hospital. E do hospital ele não voltou. Ele faleceu. Isso ficou muito marcado na minha vida, sabe? Porque, poxa, um pedido desse, né? Quer dizer, a fé dele que trouxe a folia para a vila. E foi aí que a gente começou a caminhada com a folia do Seu Zé, dos Três Reis. Até então vocês não participavam da folia? Não, aqui em São José não. Aí, depois disso, a gente fez a chegada, mesmo assim, que foi na casa dele, com muita emoção, mas também com muita fé, porque a gente queria cumprir aquele pedido dele, né? A gente queria cumprir aquilo. Aí depois eu comecei a caminhar junto com o Orlando, mas apenas acompanhando, conduzindo a bandeira, né, Orlando? Aí foi um dia no fechamento do presépio, os meus 2 filhos já vestiam de marunguinho, porque eles eram menores, né? Já vestiam de marunguinho, o Rubens e a Cíntia. Mas foi você que pediu ou eles que quiseram? Não, foi o Orlando que propôs para eles, eles aceitaram. Aí um dia no fechamento do presépio ali no museu, faltou um marungo. Aí o Orlando propôs para mim: você não quer vestir de marungo para poder ajudar nós? Porque só tem o Júnior e a Cíntia, né? Eu falei assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu nunca vesti, né? Eu não sei nem como que é isso. Aí foi a primeira vez que eu vesti. E foi muito emocionante, porque você já imaginou? Mãe e 2 filhos representando os 3 reis magos. Para mim foi uma bênção, uma graça, um momento de fé mesmo, muito forte na minha vida. Entendeu? Aí desde isso eu continuei. Estou até hoje, graças a Deus, com muita fé, às vezes com dificuldades, mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, para não parar essa tradição, né? Para a gente tentar levar para os mais jovens, tentar levar para as famílias que pedem, que agradecem muito a nossa presença. O que significa para você a Folia de Reis? Qual é o valor que tem na sua vida isso? Olha, Folia de Reis é um momento muito importante na minha vida. É um momento mesmo de fé, de superação, porque a gente às vezes caminha doente, né, José? A gente caminha sem força, tem dia que a gente precisa pedir muita proteção para o Santo Reis, para a união do grupo também, que às vezes o grupo está meio desanimado, a gente precisa um dar força para o outro. E eu sinto que isso aí é uma missão que Deus me deu. Porque, como eu disse, eu tinha medo. Eu tinha medo de ser marungo. E hoje eu estou aqui cumprindo o papel que eu mesmo tinha medo, entendeu? Então é uma missão para mim. É um momento mesmo de muita fé, de muita força mesmo. O nome completo? José Gonçalo Francisco. O Gonçalo, você nasceu em que cidade? No estado do Paraná. Quando eu nasci, o nome da cidade era Túlias. Hoje é Nova Fátima. A data de nascimento, quando foi? 13/11/51. Eu comecei na Folia de Reis com 9 anos. Tinha medo de palhaço também? Não, nunca tive medo de nada, não. Eu tive um problema sério de saúde que eu, com 4 anos, eu não andava, certo? Não tinha força, era muito frágil. Eu não tinha força para andar. E nisso passou uma Folia de Reis lá no que nós morava, né? E a minha mãe pediu uma fita para o embaixador. Pediu uma fita para o embaixador e pegou e amarrou no meu corpo, né? Ele amarrou no meu corpo e daquilo para frente, parece que foi a minha mãe que tinha medo de eu morrer, porque era o primeiro filho dela, né? Tinha medo, buscava tudo quanto é argumento para ver se eu conseguia viver, né? E então ela pegou, amarrou aquela fita no meu corpo, né? Ficou, tomava banho, amarrava, tirava para tomar banho, amarrava, ficava o ano inteiro. E foi assim, dessa forma, né? Todo ano fazendo isso. E daí com 9 anos eu já comecei
pelo menos já podia andar, né? Em distância maior assim, podia andar. Mas muito frágil ainda, mas andava, né? Então, o que acontece? Aí espertou, né? Aí espertou em mim a vontade de sair na Folia de Reis. Porque toda vez que eles passavam em casa, eu pegava aquela voz fininha que o Sebastião faz, né? E eu fazia mais fina ainda, porque tem uma voz mais fina ali. Fazia aquela mais fininha. Aí o que eles faziam, né? Porque eu fazia aquele dueto, ficava... sempre a gente está cantando nas casas e a gente acontece de ver as pessoas chorar, emocionar, né? Com os passados. E às vezes é por causa da lembrança daqueles bons tempos que teve, né? Então, o que acontece? Eu não tinha... Quando ia, igual foi falado aqui, que a gente andava, lá na roça andava por meio do mato, estrada de terra, né? Às vezes chovia e era barro, né? Então aqueles pessoal, o embaixador, aquele pessoal maior da Folia de Reis, lugar que era mais difícil para passar, eles carregavam eu, né? Carregava eu e a gente ia até o fim. E era do jeito que foi comentado aqui, porque saía de casa no dia 25, era até o dia 6, que lá nós fazia a chegada dia 6 mesmo, porque nós trabalhava, a Folia de Reis lá trabalhava em função. Tudo que ganhava, doava para a igreja, porque era um arraiarzinho bem pequenininho, lugar que nós morava lá, tinha igreja. Então, tudo que nós ganhava dava para a igreja, né? E fazia chegada na igreja. E então, a gente foi crescendo, pegando mais força, né? E até que, um determinado tempo, aí, graças a Deus, né? Já estava mais magrão sempre, mas aí já não precisava ninguém carregar eu mais não, sabe? Aí eu ia mesmo, né? Desculpa, você ia do quê? De palhaço? Não, aí eu ia só para cantar mesmo. No começo você já ia cantando? Ia cantar mesmo, porque acho que força para vestir de palhaço eu não tinha, não. Era muito fraquinho, né? Mas para cantar uma vozinha fininha lá, então foi o meu começo. E vamos que vamos, né? Aí eu fiquei até em 74 lá no Paraná, né? E aí a gente veio para cá, ainda no Paraná, contando a história de milagre, né? Benefício pela fé das pessoas, porque o que cura as pessoas é Deus. Mas se tem alguém que, no caso dos os reis magos, foram convidados lá no país deles para ir visitar o menino lá no extremo outro país, né? Saíram do Oriente, foram até Belém visitar o menino Jesus. Então isso demonstrou que eles assumiram uma responsabilidade muito grande e chegou a ponto de muitas pessoas, eu não tenho certeza que é considerado pela igreja, né? Mas as pessoas falam Santo Reis, né? Cada ano que passa está aumentando mais a adesão de pessoas para a gente ir visitar, né? Então é onde que às vezes a gente comentou aqui que lá nós tínhamos a época certa de sair, mas aqui quanto mais cedo a gente sair, nós vamos sair para poder atender a adesão desse pessoal que tão carente de coisa boa, igual é a nossa história dos 3 reis magos, que saiu de casa para visitar o menino Deus lá em Belém, não é verdade? É complicado você falar o que a gente sente, né? Porque eu acho que a minha expressão, o grupo tudo sente a minha expressão, né? Porque ali eu tô de coração mesmo, né? Uma entrega total. É uma entrega total, né? Porque eu já falei para você que eu já fui consagrado com 4 anos pela minha mãe, né? O que passa na sua cabeça, então? Vamos mudar a pergunta. Quando você saiu com a folia, o que passa na sua cabeça? Me passa tudo. Além da organização e tal, né? Passa tudo isso aí, né? Porque ali eu não estou por acaso, né? Parece que alguém quer fazer uma pergunta ali para você. Então, eu quero só fazer uma pergunta para você, é o seguinte. A dona Helena, quando ela fez a promessa, que amarrou a fita na sua cintura, ela revelou essa fé para você ou guardou essa fé com ela para revelar mais tarde? Para vocês verem como é que é as coisas. Um sábado antes de nós ir em Aparecida esse ano, ela... E ela quem? Minha mãe. Minha mãe. Então eu fui visitar um tio meu que estava muito ruim lá
em São Lourenço. Aí ela tava, essa história da fita que ela me pôs no corpo com 4 anos poder começar a andar, essa eu não sabia até aquele dia, né? Você ficou sabendo esse ano? Esse ano, que ela veio falar dessa fita que ela pôs no meu corpo. Então eu já tinha certeza que, pelo que estava acontecendo antes desse fato, né, acontecer, dela falar para mim, eu já tinha certeza que eu tinha alguma coisa a ver de compromisso com os 3 reis, né? E agora, depois dessa fala dela lá, né, para mim, eu dirigindo, e ela eu contando a história da nossa vida lá no Paraná, e ela e a gente falando de Folia de Reis, porque eu estava aborrecido, porque não deu para mim na reunião, né? E daí ela revelou esse fato, né? Aí eu falei, agora pronto, né? Agora eu sou um consagrado mesmo. Então, Chico, eu fiz essa pergunta só para você ver o que é o coração de uma mãe. Ela fez a promessa com 4 anos, aos 9 ele começou a ser um folião, veio saber isso. Você vê, há 9 anos, ele tem 63. 63. Então ele há 54 anos atrás que ela fez essa promessa, que ele começou a usufruir dessa promessa que ela fez, só agora que ele foi saber o porquê que ele é o mestre de Folia de Reis, né? Ele começou cantando e foi crescendo e é o mestre hoje graças à promessa da mãe, né?